Olá, amigos, boa tarde. Estamos aqui em mais um Café com o Produtor, hoje trazendo para brilhantar o nosso café um convidado muito especial, um expert em sistemas contábeis, um expert em sucessão de negócios através da estruturação e implementação do sistema Hold. Mas antes de saber se o nosso convidado já está pronto para iniciar, eu quero deixar aqui um forte abraço a uma colega do nosso time Hold Brasil, com quem eu tive a grata satisfação de conversar um pouco mais cedo. E certamente, muito em breve, estará conosco em uma de nossas lives, participando, parceirizando, porque também é uma grande expert em sistemas de implementação do sistema Hold, de proteção ao patrimônio familiar e sucessório. Essa colega é a doutora Bernadette, do Distrito Federal. E na pessoa da doutora Bernadette, eu cumprimento também a doutora Maria Luísa, também nossa colega, e todas as pessoas de Brasília, uma terra para mim muito querida, onde mantenho também laços familiares. Mas hoje receberemos aqui o doutor Vitor Toré Negrão. Eu espero que a imagem esteja boa, me digam aí se a imagem está dando para ver, o som está bom. Eu confesso que a transmissão não está perfeita como eu gostaria, porque a conexão não está muito boa, mas me digam aí como é que está, se dá para visualizar, se dá para, dentro do contexto, ouvir o que nós estamos falando. Me informe aí, por favor, e vou ver se o nosso convidado já está pronto. Olá, boa tarde a todos. Olá, doutora. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela participação, muito obrigada mesmo. Eu sei que o doutor deve ter uma pauta bastante apertada, mas mesmo assim, generosamente, acolheu o nosso pedido e está aqui com a sua expertise para brilhantar mais um Café com o Produtor. Muito obrigada mesmo. Doutor Vitor, por gentileza, apresente-se aos nossos amigos. Olá, boa tarde. Olha, primeiro de tudo, eu quero agradecer, né, pelo convite. É muito bom estar aqui com você, com sua audiência. Eu quero pedir desculpa desde já. Eu estou com uma obra aqui do lado e possivelmente em alguns momentos pode vir algum barulho, algum ruído. Eu vou travar meu microfone nessa hora para não atrapalhar a nossa conversa, certo? Mas vamos lá. Como eu disse, obrigado, né? Esses encontros são muito produtivos, né? Pelo tema que a gente aborda, que é um tema muito interessante, a gente vai se aprofundar dele lá na frente. Mas antes de mais nada, meu nome é Vitor Negrão, como vocês podem ver aí embaixo. Atualmente eu trabalho com contabilidade e com a parte jurídica, especificamente na parte de planejamento sucessório. Mas lá atrás eu iniciei minha trajetória na contabilidade. Então, antes de advogado, como nossos colegas, né? Eu fui contador, ainda sou contador. E ao longo desse tempo, eu entendi que as profissões, elas se entrelaçam em vários aspectos, né? Sobretudo num tema como o tema de hoje, né? Então, a minha esperança aqui... Tudo bem. Não sei se está chegando muito alto aí, mas... Tudo certo. Continue. A expectativa hoje é contribuir, né, trazer uma visão um pouco mais contábil para esse assunto do direito. Sem problema, sem problema. Podemos continuar. Ótimo. Como que nós vamos começar, doutora Tânia? Fique à vontade, me dê os caminhos aqui, estou à sua disposição. Bem, doutor Vitor, o senhor sabe que todos nós, na verdade, precisamos estruturar o nosso planejamento patrimonial e sucessório. Muitas vezes as pessoas até nem sabem que precisam dessa estruturação. Muitas vezes a pessoa imagina, olha, existe ali uma grande corporação, um grande empreendedor, um grande investidor, e que o seu legado passou para a segunda, terceira, quarta geração. Eu me esforcei tanto, criei os meus filhos perto de mim, no entanto, o meu legado, não há nenhuma segurança de que esse legado possa se perpetuar. O que é que acontece? O que ocorre, na verdade, é a ausência de um efetivo planejamento, é a ausência de, digamos assim, uma governança corporativa familiar,
é a ausência de uma estruturação da unidade familiar, juntamente com a estrutura do patrimônio. Precisamos fazer a interação desses dois pilares. Só assim nós poderemos formar os nossos sucessores, não apenas os herdeiros. Adiante eu vou dizer a grande diferença que há entre herdeiros e sucessores, e, portanto, com a formação dos sucessores, nós poderemos perpetuar o nosso legado, o nosso sonho. Muitas vezes, um patrimônio amealhado com muito suor, com muita renúncia, não é? Com muito sacrifício, e que nós gostaríamos, quem não gostaria de que seu legado se perpetuasse? E, no entanto, nós não podemos ter essa certeza absoluta se nós não prepararmos, não talharmos os nossos sucessores. E essa governança corporativa, essa organização, essa implementação do sistema patrimonial e sucessório, ela, logicamente, ela decorre de uma organização também de um sistema contábil. Através da organização do cumprimento das obrigações contábeis, nós poderemos alcançar essa organização, o rumo dessa organização. É por isso que é tão necessário hoje que o especialista em planejamento patrimonial e sucessório ele trabalhe para e passo com um estruturador de sistemas contábeis. E é por esse motivo que o doutor Vitor está aqui agora à tarde, nesse nosso Café com o Produtor. Nos diga qual a relação de um estruturador de sistema contábil na implementação de um sistema de holding familiar. É exatamente isso. Como você estava dizendo, são ciências que caminham juntas, né? Então, o assunto ele é tão importante para a família que ele demanda profissionais com conhecimentos próximos, porém distintos, né? Trabalhando ali em prol do principal, que é entregar para a família a segurança, a sucessão feita de uma forma correta, de uma forma completa. E aí a contabilidade ela entra principalmente para aquelas famílias que não só constituíram um patrimônio, mas além do patrimônio constituído em vida, eles constituíram uma empresa ou várias empresas, né? Uma atividade econômica em si. Então, assim, eu vou explicar aqui, ou vou tentar explicar, o papel do contador nesses dois cenários. Ele vai ser essencial para qualquer sistema de planejamento sucessório. Mas quando a pessoa em si, a família, ela tem atividades, né? É uma família que é empresária, então ela ao longo da vida, constituiu ali uma atividade, uma empresa, então isso aí acaba até sendo um pouquinho mais presente. Mas, assim, eu não sei assim, se os nossos telespectadores eles estão bem aprofundados no tema, mas é natural, né, que ao constituir aí um sistema de planejamento sucessório, algumas pessoas jurídicas sejam constituídas nesse processo. Né? Essa é uma grande estratégia, né? Trazer... Ficou muito barulho ou dá para continuar falando? Sim, pode continuar, doutor. Ok. Então, no processo de constituição do planejamento sucessório, é criada ou são criadas as empresas, né? Dependendo do modelo que for adotado por aquela família. Então, ao criar uma pessoa jurídica, você vai ter alguns impactos ou algumas rotinas ali mensalmente. E aí eu entendo que acho que essa seria a maior dúvida, né, do nosso telespectador. O que ela vai precisar investir ali de tempo, de esforço, de relacionamento com a contabilidade, não é isso? Com certeza, com certeza. Isso é interessante saber, porque na estruturação do sistema hold, por exemplo, porque nem sempre a pessoa precisa de um sistema hold. O que você precisa, na verdade, é de estruturar o seu planejamento patrimonial e sucessório. Muitas vezes a pessoa toma conhecimento do sistema hold, diz, olha, serviu, deu muito resultado para uma pessoa conhecida e eu gostaria de estruturar também para a minha família. Mas uma pessoa que ainda não está com seu patrimônio regularizado, ainda não está com sua unidade familiar devidamente estruturada, e ela precisa de alguns expedientes anteriores à implementação desse sistema. Então, ainda não é hora do sistema hold, mas é hora de se criar um bom planejamento patrimonial e sucessório, através do estabelecimento de uma governança corporativa, familiar, os protocolos familiares, não é? E aí você pode reunir os dois pilares, a estrutura familiar, a estrutura de patrimônio, e começar aí a iniciar o sistema de organização, juntamente com a organização contábil, com a organização das suas obrigações de natureza contábil.
O que observo é que há um engano muito grande. O profissional de contabilidade ele é visto como uma pessoa que vai resolver as questões acessórias. Não é assim. Eu acho que se você pensar num sistema anterior, preventivo, você inicia o seu sistema de organização com mais segurança. Você precisa estar com sua organização contábil em dia, até mesmo para iniciar o seu sistema de planejamento patrimonial. O primeiro passo é essa organização contábil. Por isso eu vejo de suma importância na vida de cada um de nós um estruturador contábil. É isso? Sem dúvida. E aí você pensa, claro, para aquela pessoa que ainda não está pronta, mas ela já está pensando lá na frente, ela já tem a intenção, né, de em algum determinado momento fazer a sucessão da família dela de forma segura, ela tem que estar, em primeiro ponto, com a declaração de imposto de renda dela feita corretamente. Ou seja, ela tem que ter o patrimônio que ela construiu ao longo da vida em seu nome, né? Ela fez as transmissões, desaverbações de cartório, trazendo os bens que realmente são delas para o seu nome, para a sua declaração de imposto de renda, porque se um dia ela quiser iniciar um projeto, né, um sistema holding, como a gente estava falando, ela vai ter condições de fazer a integralização da forma como tem que ser feita, como manda, né, o script, tirando da sua pessoa física e integralizando na empresa, sem ter surpresas, né, sem ter que fazer nenhum ajuste ali de última hora. Então, esse daí seria o ponto para quem... O primeiro ponto, pensando no aspecto da pessoa física, mas aquelas pessoas que já têm uma estrutura, uma empresa, de fato, como a doutora mesmo disse, a empresa ela precisa estar robusta, ela precisa estar com a contabilidade em dia, ela precisa ter ali, por exemplo, um acordo de sócios. Um acordo de sócios é um instrumento extremamente poderoso que pode ser feito em uma organização, né, e ela não precisa estar dentro de um sistema, como um sistema de holding familiar, para que se faça um acordo de sócios. Esse daí eu acho que é algo dentro do planejamento patrimonial sucessório e dentro da governança corporativa. Pronto. Não necessariamente a criação de um sistema holding ainda, não é? Outro dia eu recebi o seguinte questionamento, doutor, antes que eu esqueça. Uma pessoa tentou implementar o sistema holding com um colega e voltou, me procurou e disse, olha, não vai dar certo porque a junta comercial não quis lá registrar de jeito nenhum e o patrimônio é meu e não sei o que houve. Eu fui analisar, essa pessoa passou a vida toda formando um sólido patrimônio, bastante considerável, mas a regularização desses documentos ele relegou a segundo plano. 80% do seu patrimônio não foram ao IR. Então, eu digo, olha, você precisa de um estruturador contábil para resolver a sua situação, aí sim, com tudo estruturado e resolvido, você poderá implementar o seu sistema. Já a junta comercial agiu perfeitamente bem. Ele ficou chateado lá com o chefe cartorário? Não fique chateado. Você não tem a sua vida regularizada, a sua vida contábil não está em dia. Você precisa regularizar para aí, então, você implementar o seu sistema. Então, ele procurou lá o contador, que ele já consultava, e resolveu estruturar a vida dele para, então, nos procurar para fazer a holding. Perfeito entendimento. A maior parte das pessoas busca apenas a constituição do patrimônio, mas a regularização fica em segundo plano. E esse é o erro. O princípio da organização... Aí, às vezes, Com certeza. E aí, às vezes, uma das objeções que as pessoas colocam, elas falam assim, mas aí eu vou ter que gastar um dinheiro agora para iniciar esse projeto, então, para regularizar isso. Mas é normal, é claro que sim. Isso, na verdade, já deveria ter sido feito ao longo da vida. Então, não deve ser encarado dessa forma. Deve ser encarado que você está justamente dando o primeiro passo para iniciar, né, o seu projeto. Claro. Você chega nos Estados Unidos, uma pessoa com 18 anos já começa a formar seu patrimônio, já começa a ter sua independência e já pensando no planejamento patrimonial, porque ele sabe que é impossível ir inventário com as alíquotas tão caras quanto são lá nos Estados Unidos. Então, ninguém pensa em inventário, todo mundo pensa em organizar. Você vê uma pessoa jovem já com seu patrimônio organizado, não é? Quando ele vai ao sistema de planejamento, ele já está com tudo de forma contábil organizada, societária organizada, familiar organizada, e aqui nós não primamos por essa organização. Nós entendemos que essa organização, por ter natureza prévia,
Então, é um artigo de luxo que se pode deixar para depois, é supérfluo. Você primeiro constitui patrimônio, primeiro você dá solidez e conforto à sua família, para depois pensar em regularizar. É o erro, porque se de repente a pessoa passa, morre, os filhos terão um imenso trabalho e despesa altíssima para fazer isso. Você poderia ter feito Sim. previamente. Não é isso, doutor? Isso com certeza. E olha como que isso é cultural, né? A doutora falou muito bem, né, da cultura lá de fora, como funciona, e como as pessoas, elas crescem já com essa tendência, se planejando. E aqui no Brasil, a gente ainda não pensa dessa forma. E tá tudo bem, né? Não é culpa do brasileiro, é porque as coisas ainda não chegaram. Até então, era muito difícil, né, a gente ver profissionais como nós fazendo esse tipo de discussão que nós estamos fazendo agora. Eu vejo até que é um papel nosso tentar trazer isso para a família brasileira. Popularizar, porque o microempreendedor, o médio empreendedor, quando ele ouve falar em hold familiar, ele pensa que é um expediente para bilionários. O nome é estrangeiro, então o sistema deve ser também para quem tem muito dinheiro, entendeu? E não é nada disso, apenas que ficou trancado lá com a lei de sociedades anônimas, ficou trancado lá nas grandes bancas advocatícias e não teve condição de se popularizar, porque as grandes bancas também eu continuo dizendo que é um serviço sofisticado, mas o nível de precificação já vem se popularizando, de forma que a pessoa que tenha um único bem pode estruturar a sua vida patrimonial, não é só o milionário, o bilionário. Então, isso precisa ser popularizado por esses cerca de 1.500 profissionais, para que o pequeno também se organize e se torne uma coisa cultural, a organização patrimonial em nosso país. Exatamente. Eu vejo que é questão de tempo, né? Com um trabalho bem feito, como tudo, né, que traz resultado, precisa de consistência, precisa de tempo e leva tempo, né? É questão de tempo para a gente conseguir trazer isso para o brasileiro, né? E fazer com que as pessoas se planejem, né? Consigam construir ali um futuro, porque afinal, esse aí é um problema dos filhos, né? Não é um problema dos pais, né? E quem aqui não quer pensar em resolver um problema do seu filho? Você amealha um patrimônio, digamos assim, um exemplo, um patrimônio de 1 milhão. Aí você passa a vida toda imaginando, meu patrimônio vale 1 milhão, vou deixar 1 milhão para minha família. Você não vai deixar. Você vai deixar cerca de 60%, porque o restante serão despesas, não é? E você você transformará o Estado em mais um herdeiro seu, não é? Esse é o problema. Exatamente. Então, tudo que nós não queremos é que o Estado seja mais um herdeiro em nossas vidas, não é? Já então, basta tudo, né? Pois é, nós já alimentamos o Estado a vida inteira, não é? Com o pagamento dos nossos impostos. Ao falecer, você também tem que entregar parte do que é seu para realimentar o Estado, o sistema? Não é possível. E nós sabemos que é possível que não se faça assim. Então, é nosso dever popularizar. É por isso que nós vamos fazer bastante lives pensando não só naquele público mais esclarecido, mas no público menos esclarecido, digamos assim, no produtor rural que está lá trabalhando de sol a sol para deixar um patrimôniozinho para a família, alguém que trabalha a vida toda, o único bem que amealhou foi uma confortável casa para deixar para seus filhos, e pensa que vai deixar aquele bem, não vai deixar aquele bem, vai deixar 60% daquele bem, não é? A doutora falou agora do produtor rural, né? Isso traz brecha aí para a gente falar um pouquinho. Eu até gostaria de falar um pouquinho de como isso é visto aqui na região, né? Porque eu ia lhe perguntar agora. Não é? Eu tô aqui... me fale um pouco sobre a realidade da sua região, em termos de planejamento patrimonial. Certo, vamos lá. Para aqueles que estão aqui conosco que ainda não sabem, eu estou falando aqui de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Então, a atividade rural ela ainda é muito presente no nosso estado. Não aqui na capital, né, que envolve mais as empresas, mas quando você vai para o norte do estado, tem muita gente que atua na agropecuária, né? Então, assim, só que nem sempre, a maioria dessas famílias, para falar a verdade, não são as grandes fazendas ou os grandes produtores de soja e tudo mais. A grande maioria são de produtores familiares, que têm uma propriedade ali que trabalham e que deram dura a vida inteira. O que acontece? Áreas rurais, ao longo do tempo, elas acabam valorizando de uma forma muito maior até, dependendo do caso, do que as áreas urbanas. E aí, muitas vezes, aquele produtor rural, que ele tem uma área lá e ele trabalha ali para a subsistência da sua
família, a propriedade dele tem um valor muito grande. Apesar de ele não conseguir ter um resultado ali financeiro mensal expressivo, mas a propriedade em si vale muito. E aí o que acontece? Quando o patriarca ou a matriarca da família acaba deixando, né, a vida aqui na Terra, e isso tem que ser transmitido para os seus herdeiros. E muitas vezes o valor da propriedade ela está tão acima, né, do que eles poderiam comprar, porque essa propriedade foi comprada lá há 20, 30 anos atrás, que a família acaba se travando numa realidade ali de não conseguir transmitir as propriedades para o filho, porque você teria que vender a propriedade para conseguir pagar os tributos incidentes no inventário. Né? Então, assim, a gente falou de área rural, né? E aí eu lembrei que aqui no estado existe bastante situação como essas. Né? Mas, assim, independente de... Quer falar alguma coisa ou posso prosseguir? É interessante porque esse café com produtor, ele é voltado justamente para o nosso produtor rural, não é? Ah, legal. O produtor rural, digamos, o grande investidor, ele está aparelhado com suas bancas de assessoria, de consultoria, ele sabe do que nós estamos falando. Mas o médio produtor, o pequeno produtor, o microprodutor, agora que ele começa a se familiarizar com esse tema. Então, veja bem, se ele amealhou uma propriedade que foi adquirida, digamos, por 300 mil no passado, 20 anos atrás. Hoje, essa propriedade ela foi valorizada na produção de grãos, por exemplo, ela hoje vale 1,5 milhão, 2 milhões. Se ela vai ao sistema de inventário, lógico que ela não vai pelo valor do IR, não é? Então, o valor de mercado, isso aí vai atingir em cheio a família. O que é que vai acontecer com a família? A família vai ter dinheiro suficiente para fazer face às despesas iniciais? Não vai. Vai ter que vender a propriedade. E quem vende uma propriedade sem ainda estar regularizada, encontra pela frente o deságio, não é? E aí a queda é vertiginosa. Sim, fora que aí a família ainda para de produzir, né? Aquela renda que ela tinha, não tem mais. Com certeza, porque muitas vezes, em muitos casos, o que eu observei é que o produtor rural ele não tem preparado os seus sucessores, apenas os seus herdeiros. Porque você preparar um sucessor, digamos assim, ele pode ser médico lá na capital, mas ele conhece a identidade daquele legado. Ele vem sempre, o pai conversa com ele, e existe uma interação, mesmo que ele não esteja ali tocando a propriedade, mas ele conhece o patrimônio. Então, com o falecimento, ele vai saber, ele vai se transformar em sucessor, não é? Mas mesmo assim é difícil porque o valor é de mercado. Então, a despesa é altíssima, você vai perder cerca de 40%, 45%. Isso se ainda nós estivermos nas alíquotas de até 8%. Porque se passar esse projeto do Congresso para 20%, aí então haverá casos em que você vai ter que vender tudo e ainda pagar ao Estado. E outra, não a gente costuma falar, né, doutor? Não é se passar, é quando vai passar. Porque que ele vai passar, a gente sabe. A gente só não sabe. Só faltam 7 estados, só. E isso aí é a qualquer momento, não é? Exatamente. A gente sabe essas votações aí de madrugada, no instante acontece, quando o dia amanhece, a gente já é surpreendido com uma coisa nova. Então, vai acontecer. É por isso que nós devemos popularizar esse sistema para que as pessoas possam se organizar, não é? Não é justo também que você trabalhou a vida toda de sol a sol e você entregue o seu patrimônio ao Estado. Não é justo. Você está amealhando o seu patrimônio, o seu legado para entregar à sua família. Não é isso? Então, muito interessante o senhor ter tocado aí na questão do agro, porque o nosso ponto forte, o nosso nicho é justamente o agro. Muito obrigada aí. Que legal, ótimo. A gente acaba acertando sem combinar, né, doutora? A gente vai para ver como nós estamos alinhados. As nossas lives são sempre assim, conversas informais, né, dentro do tema, para que a gente possa justamente encontrar um ponto de interseção. Mas, doutor, nos diga aí a importância de um estruturador contábil, de um contador, quando se vai fazer um sistema de planejamento patrimonial. Então, a gente estava falando, né, da parte prévia, né, que tem que ter, de você ter ali todos os seus bens declarados no seu imposto de renda, para você iniciar esse projeto. Aí, partindo do ponto que nós já iniciamos, qual que é a importância? Isso vai ser muito importante porque, ao criar o sistema, né, serão criados células, nós chamamos tecnicamente assim, ou CNPJs, para que o telespectador consiga entender.
Cada um desses CNPJs, eles, a partir do momento que eles são criados, nascem com eles obrigações legais também. É como se você estivesse fazendo um contrato ali com a Receita Federal. Né? Decidi iniciar minha atividade econômica, ela fala, ok, então as regras são, mensalmente, me informa. Opa, deu uma travadinha, tá comigo? Tá tudo bem. Ótimo. Então, mensalmente, a Receita pede, me informe se você teve funcionários nesse CNPJ, me informe qual foi o seu faturamento, me informe, enfim, qual foi a sua atividade econômica, se você emitiu nota na prefeitura ou não. Esse tipo de coisa que a Receita e alguns outros órgãos públicos, eles pedem, né, para que seja feito. E quem que faz isso? É a sua contabilidade. É claro que num sistema como esse, nós estamos falando de uma empresa que é uma empresa constituída unicamente para amparar os bens. Então, a atividade ela vai ser bem simplificada. Né? Não é necessário que o contador ali tenha uma participação ativa mensal, sabe? Ou algo que gere custos para a família. Muito pelo contrário. Né? Na verdade, o apoio ali vai ser simplesmente para manter essas obrigações em dias. Certo. Ontem eu recebi um questionamento aqui. Duas pessoas me perguntaram. Me diga objetivamente quanto custa um contador para implantar um sistema hold de uma única célula. Diga-nos, por favor. Vamos lá. Eu gosto de dizer assim que quanto custa. Quem vai te dizer vai ser o seu advogado que estruturou o seu planejamento, ele vai te dizer quanto custa o sistema. O contador ele vai te fazer a cobrança dessa manutenção mensal. É muito relativo, tá? Quanto o contador vai te cobrar por isso. Por que é relativo? Porque tem que ter essa compreensão do que será feito. Aqui no escritório, por exemplo, quando nós vendemos um serviço de construir um sistema de hold familiar, eu vendo isso como uma atividade jurídica, né? E após feito isso, eu negocio com o cliente o que vai ser a manutenção. A manutenção feita pela contabilidade, não pela parte jurídica. E aí eu facilito muito mesmo. A gente cobra ali, acho que não tem problema nenhum em falar em números aqui, mas a gente cobra algo em torno aí de R$100 por mês. Certo? Algo bem simples, só para simplificar. Por quê? Porque você quer manter o seu CNPJ em dia. Eu reconheço que não existe um trabalho assim árduo da equipe, né, como existiria, por exemplo, no outro cliente nosso, que é uma loja de shopping, um restaurante, né, que ele tem assim uma movimentação fiscal grande, compra e venda de mercadoria, registro de funcionário, ou seja, não existe, não é o caso. Então não faz sentido a gente cobrar um valor, um salário comercial por mês, entende? Para fazer a manutenção desse CNPJ, porque a atividade ela é uma atividade simples. Agora, a principal dica que eu daria para quem está nos ouvindo agora porque assim, pode ser que o contador local ele não vai te cobrar só isso. Eu cobro isso porque como eu faço o serviço de hold, eu entendo, eu não quero dificultar para o cliente. Eu entendo o que vai ser feito. A sugestão tente conversar, se você já tem contador, para que ele compreenda também o que vai ser feito. Coloca o advogado ali que traçou a estratégia para conversar com ele, para explicar, para ele enxergar que o trabalho dele ali não vai ser um trabalho maçante. Não estou desqualificando de maneira alguma, não quero que os colegas, né, me entendam errado. Mas se você conseguir conversar com o seu contador ou encontrar um contador parceiro que compreenda como vai funcionar o sistema, certamente eles vão conseguir chegar num valor simbólico, apenas para manter aquele CNPJ regular. Perfeito. Isso já tranquiliza um pouquinho o produtor, pelo menos o produtor, que tem sempre, recorrentemente, perguntado sobre isso. Uma outra coisa, sempre nos meus vídeos eu estou falando de pejotização. Então, tenho recebido algumas perguntas. Como é a pejotização? Isso é necessário? O que é a pejotização? Olha, o que acontece é o seguinte, há uma política de Estado que está incentivando, motivando para que cada um de nós tire o seu patrimônio da pessoa física e ingresse numa pessoa jurídica. Por quê? Porque, além da pessoa jurídica não morrer e ser mais tranquilo, mais sólido,
para você manter o seu patrimônio na pessoa jurídica, a questão tributária também, não é? As vantagens tributárias, as vantagens societárias, você precisa prestar muita atenção a isso. Enquanto a tributação na pessoa física pode ser uma coisa muito rigorosa para você, não é? Pelo menos para o produtor rural. É claro que em determinados casos você observa que a tributação na física possa ser mais vantajosa, mas de um modo geral, se você estiver na pessoa jurídica, até para você, digamos assim, transitar no mercado de investimentos, por exemplo, um investidor, digamos assim, um banco de desenvolvimento, de uma forma mais direta, ele vai olhar com melhores olhos, mais detidamente, para quem estiver organizado numa pessoa jurídica. Então, é por isso que é interessante a pejotização, porque, tratando com a pessoa jurídica, ele não vai enfrentar adiante o processo de inventário. Se o patrimônio, se a obrigação é na pessoa física, e, digamos assim, a pessoa falece, e os herdeiros, não tenho necessidade de fazer inventário agora, não vou fazer. O investidor fica à deriva, não é isso? E se fizerem inventário e suscitarem altas indagações, não é, dúvidas, cada um procurar um advogado, o inventário fica interminável, não é? E a habilitação muito difícil. Então, a pejotização é interessante por isso. Sim. É o princípio da organização de cada pessoa. Não é? Se bem pensássemos, cada um de nós seria uma PJ, não é? Se bem imaginássemos, o melhor era não ter nada na pessoa física. Pessoa física se acaba, não leva nada. E a pessoa jurídica, na pessoa jurídica, você segura o seu patrimônio, protege e pode perpetuá-lo para outras gerações. Não é isso? Sim, e tanto existe um incentivo da legislação para isso, que o próprio regulamento do imposto de renda, ele dá essa liberdade de que o produtor, ou o empresário, ou a pessoa normal, né, que o familiar ali, ele usa o seu patrimônio para constituir um CNPJ. E aí a legislação, ela fala em pessoa jurídica, inclusive, ela não fala em pessoa jurídica com atividade X. Então, isso mostra a globalização, de como a gente pode incluir qualquer pessoa jurídica. E outra, tanto o que também mostra isso é a possibilidade de você não pagar nada referente a ganho de capital. Ou seja, você pega o seu bem, né, pelo valor que está declarado e você coloca na empresa. E você não vai pagar mais por isso, para sanar a dúvida daquelas pessoas que falam, mas eu já ouvi falar de um negócio que chama ganho de capital. Não tem problema. A Receita, pensa, a Receita Federal, ela quer que você desenvolva uma atividade econômica. Então, faz sentido que você use um patrimônio para fazer qualquer tipo de alavancagem. E aí, você pode pagar esse ganho de capital qualquer dia lá na frente que você vender. E isso se você vender. Né? Então, isso quebra ali aquele medo, né, de alguns contribuintes. Então, aí o senhor veja a necessidade da estruturação contábil, porque a pessoa vai nessa mola propulsora constituindo patrimônio, né? Constituindo patrimônio, fortalecendo o seu patrimônio, e se esquece que a estruturação contábil é muito importante, é muito interessante para qualquer negócio. Se você quiser, por exemplo, constituir uma PJ, você tem que estar com suas obrigações em dia, não é isso? Se você quer construir um sistema hold, você tem que estar com tudo regularizado, sob pena de sua família pagar muito a seguir, não é isso? Isso é que é importante. Mas estou recebendo aqui um questionamento que estão me perguntando o seguinte, já que nós estamos ouvindo aí um expert em sistema contábil, peça a ele que nos esclareça sobre lucro presumido e lucro real. Na estruturação. Ótimo. Claro, cara, é normal, a gente está acostumado, né, esse tipo de questionamento. Primeiro de tudo, deixa eu fazer um cenário, vou printar um cenário aqui para vocês possam compreender melhor. Quando se abre uma empresa, né, existem hoje 3 tipos de tributação que a Receita permite que a sua empresa opte. Né? Então, você que vai escolher, né? Sempre vai ser o contribuinte que opta por qual tipo de tributação ele quer. Hoje, os 3 tipos são o Simples Nacional, que a gente não falou nele, mas existe um tipo de tributação chamado Simples Nacional. O outro é o lucro presumido e o outro é o lucro real. Né? Nós estamos falando sobre essas últimas duas, lucro real e presumido. Isso faz grande diferença para quem? Para quem tem atividade econômica.
Então, vamos ver, dentro do seu sistema ali, você está se planejando, né, para passar o seu patrimônio para frente, você tem uma atividade de aluguel de imóveis. Então você aluga vários dos seus imóveis. Então você já ganha dinheiro por isso. Na sua estratégia, você vai ter que criar ali um pedacinho a mais, uma célula, para tratar dessa operação. Né? Ou então você tem dentro da sua atividade ali, uma atividade rural, né? Eu faço produção de determinada coisa, ou eu crio animais e ganho dinheiro com isso. Aí vai depender muito do caso de cada um. Acho que isso que é muito interessante, que cada caso é um caso, né? Não existe regrinha, não existe receita de bolo para fazer um sistema de planejamento sucessório de uma família. A gente vai ter sempre que analisar cada caso. Mas aí, voltando ao caso, vai importar de fato qual regime de tributação você escolhe entre o presumido e o real, se você tiver essa atividade. Por quê? Se você não tem uma atividade, você está ali simplesmente fazendo a transmissão dos seus bens, né, para os seus herdeiros, para garantir que isso chegue neles, tanto faz, porque toda a tributação que existe hoje, ela é sobre o faturamento bruto ou o faturamento líquido. Então, se você não tem nada, não tem faturamento nessas empresas, não vai fazer diferença qual tipo de tributação você vai optar. E aí, eu recomendaria, né, para esses casos, para os casos que nós não vamos ter faturamento, a opção pelo lucro presumido, que é uma opção, digamos assim, um pouco mais simplificada, né, que vão gerar algumas obrigações mensais, o contador facilmente ali em algumas horas de trabalho ele consegue fazer essas obrigações do mês e tudo fica resolvido, né? O lucro real é parecido? Sim, é parecido, só que ele tem algumas obrigações a mais, né? A empresa do lucro real tem algumas obrigações a mais para serem realizadas se comparadas ao lucro presumido. Certo? Mas quando elas não têm movimentação, isso não faz diferença. Agora, quando ela tem movimentação fiscal, entra dinheiro e tem que apurar imposto em cima disso, aí sim o lucro presumido, o lucro real, perdão, começa a ficar um pouco mais complexo. Muito bem. Doutor, vamos aqui a um questionamento. Deu para entender, doutora? Não sei se eu vou entender. Ser claro. Bastante prático. Por exemplo, alguém nos procura para implementar um sistema hold. Um cliente deseja um sistema hold apenas para segurar o seu patrimônio. Cria uma célula só, um modelo de uma célula só. Nós sabemos que a hold familiar, ela comporta alguns modelos, né, de 1, 2, 3 células, são os mais comuns. Então, se a pessoa pretende apenas segurar o seu patrimônio, protegê-lo de eventuais ataques fiscais, eventuais penhoras, ações executivas de um modo geral, ele quer apenas proteger. Quais as intervenções de um contador, né, durante, digamos, o ano. E se um outro cliente constituísse um sistema, digamos assim, com modelo de 3 células, as intervenções seriam em número maior, de maior consistência? Explique isso aí. Sim, vamos lá. Então, pensando nesse cenário, né, que a doutora pintou assim, sem analisar as particularidades, né, num sistema mais simples, né, que ela só quer trazer ali os bens. O contador ele vai ser útil na execução, né, da parte de junta comercial. Se o advogado não fizer, né, tem alguns advogados que fazem ali o processo de abertura de empresa, né, mas se ele não fizer, o contador vai atuar nisso. Daí, qual que é o próximo passo importante, sem falar da rotina? No momento que trouxerem esses bens para a empresa, vamos fazer uma alteração contratual, né, e colocar ali, falar, a família está colocando tal e tal imóvel para dentro da empresa, né? Nesse momento tem que ter uma conversa, o seu contador ele vai fazer um ajuste contábil, é um lançamento lá nos registros contábeis da empresa, para dizer que a empresa passou a ter o seu capital modificado, entendeu? Na nossa linguagem técnica, vai fazer um registro. É complexo, Vitor? Não, não é algo complexo. É um registro em sistema, que ele vai levar ali poucos minutos para fazer, ele vai ter que pegar o contrato, entender o que aconteceu e vai fazer o ajuste. Ajustar o valor de capital, ajustar o valor da participação de alguém, sabe? Mas ele vai fazer isso de acordo com a alteração que já foi feita pelo advogado.
Então, esse momento é importante por quê? Porque isso vai ser publicado, né? Então, para que isso fique escancarado lá para a Receita Federal, que em determinado momento a família aumentou o capital, em determinado momento a família doou. Isso tem que aparecer. E o mais interessante que as pessoas entendam é que a gente quer que apareça mesmo. A gente quer fazer um negócio aberto para todo mundo ver, porque é legal, é permitido. Então, não tem por que esconder nada, né? Então, o contador vai agir. Vai agir nesse momento e mensalmente ele vai transmitir aquelas declarações que eu te falei, né? Ele vai transmitir, por exemplo, a DCTF, que é a Declaração de Contribuições e Tributos Federais. É uma declaração que ele entra ali e vai falar para a Receita Federal: olha, Receita, esse mês o CNPJ não faturou nada. Ele vai transmitir também a GFIP. Lá no começo do mês, ele vai falar: ó, Receita, esse mês aqui, a empresa não teve nenhum funcionário. Dependendo da cidade que a empresa estiver aberta, ele vai chegar lá na prefeitura e vai falar: ó, prefeitura, essa empresa não emitiu nenhuma nota fiscal. Então, o serviço mensal dele vão ser essas declarações. Aí você pega assim, ele escolheu o sistema um pouquinho mais complexo, o sistema de 3 células, porque para aquela família fez sentido, eles identificaram que teria lá uma economia tributária maior, né? Então eles optaram por isso. O que vai mudar? Não vai mudar basicamente nada. A operação em si ela vai ser a mesma, só que você vai multiplicar pela quantidade de células que a família teve. Né? Então vai ter que fazer esse serviço para um, vai ter que serviço para 3. Mais ou menos isso. Muito bem explicado. Doutor, no início, eu lhe pedi que me falasse um pouco da sua realidade aí da sua região, e acabei cortando com uma outra pergunta. Eu gostaria que o senhor continuasse a nos dizer qual a realidade aí da sua região. Ah, verdade. Não, imagina, não se preocupe. A realidade nossa aqui, eu vejo que ela é muito similar à de vários outros lugares no Brasil. Eu vejo que as pessoas, elas ainda, elas não sabem o quão vantajoso como existe, né, essa alternativa legal, né? As pessoas que já fizeram, sim, né, elas são privilegiadas, mas a grande maioria das pessoas ainda não tem o contato, né, com essa informação, com profissionais capacitados nas regiões para fazer o serviço. Né? Então, assim, vai dentro do que a gente estava falando, é uma questão de cultura. Eu acho que, ao longo do tempo, nós, nossos colegas, por meio do nosso trabalho, nós vamos conseguir fazer com que o brasileiro visualize melhor isso, né, e consiga se beneficiar. Eu acredito que é uma realidade bastante semelhante, porque isso decorre da natureza cultural do nosso país, não é? Enquanto em países vizinhos as pessoas cuidam de sua organização patrimonial desde cedo, aqui não há essa cultura, há apenas a cultura do trabalho, a cultura do amealhar o patrimônio, da conquista do patrimônio, a regularização dos bens, até das obrigações contábeis, elas são relegadas a segundo plano. Aí é que se imagina que um contador deve chegar apenas para resolver as questões acessórias, não é? Quando o contador deveria chegar primeiro, não é? De forma preventiva, para prevenir todo o sistema de organização, não é? Então, acho que é uma realidade bastante semelhante, né? Muito igual, não é? Em todo o nosso país. E está tudo bem, não é? Exatamente, é uma questão cultural. Eu acho que assim não adianta nem a gente e nem as pessoas que estão nos assistindo tentar, mas é culpa minha ou se sentir mal. Não, ninguém não tem culpa, né? As pessoas simplesmente não tinham esse acesso, até os profissionais não tinham acesso a esse tipo de informação para conseguir oferecer algo para o mercado. Então, assim, acho que o pensamento que a pessoa que está sabendo agora, né, entende do que a gente está falando, ótimo, eu sou uma pessoa privilegiada, eu já tenho a informação, eu sei que existe uma alternativa diferente do que a regra aí da maioria, né, do que todo mundo passa, da dor que todo mundo passa. Então, a partir de agora que essa pessoa sabe, eu vejo que ela passa a ter uma responsabilidade, né, porque ela fala, poxa, sabendo de tudo isso, você vai ficar, não vai tomar nenhuma decisão, né? Aí sim, a partir desse momento, eu acho que você passa a ter que tomar uma decisão. É verdade, é verdade. Ontem eu estive conversando com um produtor rural aqui da região
e ele disse o seguinte, ele não é da região, ele está investindo na região, ele é de outra região. E ele disse, olha, eu sou da cultura do café, e eu não sei por que eu preparo os meus filhos, e os meus filhos caminham junto comigo, e quando eles se tornam adultos, eles vão, normalmente vão fazer uma universidade diferente, que não tem nenhuma relação com o nosso legado, com o nosso patrimônio, e não voltam, alçam seus próprios voos e não voltam mais. Eu conversando com ele, eu disse a ele, o que você está fazendo é correto, mas você está preparando os seus filhos de uma forma bastante equivocada. Você está preparando herdeiros para receber um legado, para receber um patrimônio. Você deveria estar preparando sucessores, não é? Então, ele disse, mas isso é comum na cultura do café, os filhos vão estudar, se tornam médicos, engenheiros e não voltam. Não é bem assim. Nós temos aqui no Chile, por exemplo, que se planta bastante café. O que é que acontece? Os legados lá no Chile, eles chegam à quinta, sexta, oitava geração facilmente. E muitas vezes aquela organização familiar, ela é formada por médicos, por advogados, por engenheiros, por psicólogos, mas as pessoas daquela unidade familiar, elas têm identidade com o patrimônio, identidade com o legado, entendeu? Mesmo engenheiros, mesmo advogados e médicos, elas não se perdem do legado e do patrimônio. E elas continuam a administrar o patrimônio. É verdade. Como se fosse uma segunda atividade. E aqui no nosso país, não. Se você é advogado, pode, só sou advogado. Se eu sou médico, não. Eu sou médico, o que é que eu quero saber de terra, não é? Nem de prédio para alugar apartamento, não tem nada a ver com isso. E esse é o erro, porque os advogados não chegam à segunda geração. Pode falar, doutor. A gente vê muito isso na cultura do vinho, né? Os produtores de vinho já são muito mais apegados, né, a continuar aquela coisa, né? Então, fazendo só um comparativo, né? Porque você citou o café, mas eu acho que dentro disso está, como muito bem exposto logo no início do nosso encontro, o principal que é aquela questão corporativa, né? Governança corporativa que a doutora colocou. Muito valor aí. É isso que as famílias... de tudo. É isso. As famílias precisam entender que, como bem dito, não é o fato dela ter outra profissão que vai anular ela de estar atuando nessa. Por quê? A governança corporativa consegue justamente entender isso. Quem são os donos dos negócios? Os donos são os herdeiros, beleza, porque eles têm as cotas e tudo mais. Só que eles não precisam necessariamente ser o diretor executivo, o diretor de venda. Se você cria uma governança ali, cria um acordo, cria regras da empresa, da instituição, lógico que isso sempre vai acontecer num segundo passo, depois que você está organizado financeiramente, contabilmente, depois que você tem, você tem uma operação sólida ali que você cuidou e você criou ela, aí você consegue criar esse tipo de regra, para que a empresa rode sozinha. E os herdeiros, eles vão conseguir olhar o negócio com o olhar de dono, sem ter que se sacrificar ali diariamente, porque eles vão ter diretores, eles vão ter pessoas trabalhando. Justamente, isso é a organização do processo sucessório. Com a governança corporativa familiar, você cria o seu protocolo familiar e não é, digamos assim, não é exigível que o médico, o herdeiro, o sucessor médico que esteja lá na capital trabalhando, que ele venha pegar também no cabo da enxada ou dirigir o trator. Não é necessário isso. Então, o patriarca ele vai talhar aqueles sucessores para determinados segmentos do legado. Se você gosta do campo, você vai ser transformado num expert em assuntos do campo, não é? Eu vou talhar como sucessor e não apenas como herdeiro. Você vai fazer determinados cursos, você vai aprender, você vai fazer determinados congressos, vai se transformar um expert em assuntos do campo. Se você gosta do serviço burocrático, você também se transformará num expert naquele segmento. Não precisa também estar no campo cuidando, não é, do agro. Você pode ser médico, pode ser engenheiro, e está presente ali, né? Muito bem representado. E dá até para criar regras de remuneração para isso. Porque, veja, aquela pessoa que ela simplesmente é herdeira, né, ela vai receber os lucros dos finais do sistema. Mas aquela pessoa que está todo dia trabalhando, é justo que ela receba e seja remunerada por isso. Então, essa organização traz inclusive clareza para como fazer as coisas. O que cada um está apto a ajudar. Então é preciso entender, eu sempre digo o seguinte,
toda família, no meu entender, é uma empresa. Mesmo que ela ainda não esteja corporificada na figura de uma PJ, ela é uma empresa, não é? Vocês estão reunidos ali em torno de um ideal, em torno de um legado, mesmo que seja uma coisa pequena, mas é um sonho, é um ideal de família. Então, aquilo ali é uma empresa, não é? E se é uma empresa, ela precisa de organização. Se precisa de organização, precisa de estabelecimento de uma governança corporativa. Porque muitas vezes esses termos, eles assustam o pequeno, o micro. Ele não sabe do que se trata, não é? Então, é preciso que se popularize e se diga o seguinte, lá o outro está lá em cima, grande, quando ele começou pequeno, ele começou se organizando, não é? Ou então ele tropeçou no meio e ele começou a se organizar para tomar impulso e crescer, não é? Então, tudo É parte verdade. da organização, tudo parte da organização. E tenho dito também à clientela o seguinte, que antes de qualquer coisa, você precisa cumprir as suas obrigações contábeis. Primeira coisa que eu pergunto, digamos, numa sessão de viabilidade, como está a sua obrigação contábil? A sua vida contábil? Me diga aí primeiro como é que está, não é? Para Isso. mim faz muita diferença isso. Entendeu? Então é isso, doutor. Vários outros questionamentos. Um cliente aqui me perguntou: olha, o doutor vai falar aí sobre sistema contábil. Pergunte a ele aí essa questão, o que é ativo, o que é passivo, o que é PL. Diga a ele que faça aí uma historiazinha sobre isso para que a gente possa entender melhor. Vamos lá, vou tentar falar assim de uma forma, como que eu posso dizer, o mais didático possível, né? Porque esse assunto é complicado até na academia, né? Para aqueles que estudam o caso, então ainda imagina para a pessoa que é leiga. Mas basicamente a gente divide ali o ativo e o passivo entre direitos e obrigações, coloca dessa forma. Né? Então você tem de um lado ali os direitos que a empresa conquistou, né? Por exemplo, né? Um imóvel, né? Então se você tem um imóvel, ela está no seu ativo, né? Como algo que você tem de direito disponível ali todo o tempo. Né? E se você contrai obrigações, por exemplo, você tem um imóvel, mas o imóvel ele ainda está alienado, ou ele está financiado, você deve uma parte dele, essa dívida vai estar do outro lado ali da tabela, né? Ela vai estar no passivo, fazendo esse balanço que nós dizemos, né? E o PL, que é o patrimônio líquido, entra coisas como o capital da empresa, que são coisas intangíveis, né? Que são coisas ali que você não consegue mensurar completamente. Mas é complicado ficar falando assim de termos técnicos. Eu deixo assim, é interessante que a família entenda de forma superficial, é claro, né? Do que ela está fazendo e até mesmo como isso é apresentado na empresa dela, mas o ideal é que ela tenha a liberdade para conversar com o profissional contábil, para que troque a ideia sempre que necessário, entendeu? Para que ele fosse, estou querendo entender um pouco mais sobre isso. Aí sim, você conseguir ter esse acesso ao seu contador para que ele possa te explicar dúvidas e que ele possa te explicar não só o que são esses termos, mas os resultados finais, o que significa cada número ali lá dentro. Né, que eu acho que é isso que traz o melhor benefício, né, para o contribuinte, é saber o que quer dizer e não simplesmente o que é cada coisa. Com certeza, perfeito. É por isso que um outro dia eu recebi o seguinte questionamento. Um cliente disse, olha, o meu primo, ele construiu um sistema hold e eu estive observando que a estrutura familiar dele é semelhante à minha. A estrutura patrimonial dele é bem próxima do que eu constituí ao longo da vida. E somos da mesma família, deu resultado para ele. Eu pedi a ele o modelo que o estruturador dele constituiu, para que, a partir daí, o seu escritório faça a minha hold, mas a partir do modelo de meu primo. Então, eu disse a ele o seguinte, olha, o meu escritório, ele entende o seguinte, que o sistema hold, o sistema de planejamento patrimonial de uma família, é como se fosse um produto de alfaiataria. Ele é sob medida para cada família. Não adianta, porque, digamos assim, seu primo, ele pode ter filhos menores, os seus são maiores, você pode ter sido casado num regime de bens, ele não é casado, não entendeu? O patrimônio de seu primo está todo regularizado, contabilmente resolvido, o seu não está, você constituiu um patrimônio ao longo de sua vida bastante considerável, mas você não regularizou. As suas obrigações contábeis estão todas assim, sem rumo, você precisa resolver. Então, não é o mesmo modelo, não é a mesma história, não adianta.
cada família tem um modelo próprio, não é? É um produto de alfaiataria. Então, nós vamos começar um trabalho novo para ele, mas ainda não é caso de hold. Antes que ele passe pela estruturação contábil, antes que ele regularize as suas terras, georreferencie, resolva tudo com o IR, muita coisa não está no IR, só a partir daí é que ele vai poder ingressar no sistema hold, não é? Exatamente. E aí mostra como é importante para a família passar por uma sessão de viabilidade. Isso, né? Porque é naquele momento que o profissional vai conseguir enxergar justamente isso. O profissional vai te ouvir, né, e vai saber, opa, pera lá, não adianta, vamos resolver, como a doutora disse, vamos arrumar aqui a casa antes, e se você não, digo mais, se a família não passa por uma sessão de viabilidade e cai na mão de alguém que já quer fazer uma ronda, tome muito cuidado, porque está errado, não é esse o processo, não é esse o jeito correto de fazer. Imagine só, eu gosto de fazer um comparativo, né? Imagina se você chegasse no médico lá com o joelho machucado, né? E falar, doutor, foi o seguinte, eu machuquei, eu vou ter que operar, pode abrir. Você acha que ele vai sair abrindo o seu joelho sem fazer exames de imagem antes? Não tem como. Então, a sessão de viabilidade, e às vezes ela pode, às vezes não, tendencialmente ela vai resultar em um outro estudo, né? Ela é como se fosse o raio-x do médico, para que a gente possa fazer esse diagnóstico corretamente. É verdade. Eu tenho observado o seguinte, que 80%, mais de 80% das empresas do nosso país são empresas familiares, não é isso? E, na verdade, as pessoas, quando dizem eu quero fazer um planejamento, você vê que é mais da classe média em diante. Mas o grande volume da constituição de nossas empresas são pessoas que têm um patrimônio diminuto, pessoas que aproveitam pequenas áreas no entorno de sua casa, que têm uma pequena gleba de terra, ou que têm um pequeno apartamento, são essas pessoas, não é? E para essas pessoas a gente tem que ter um especial olhar, uma atenção mais detida, porque muitas vezes são pessoas de poucas luzes, não é? Quando você diz uma sessão de viabilidade, outro dia um me perguntou, mas essa sessão de viabilidade, eu não pago meus impostos em dia, eu não botei no IR, isso aí não é para a Receita Federal me apertar e mandar me prender? Bom, alguém me perguntou isso. Então, um pequeno produtor, ele tem medo até do nome, sessão de viabilidade, o que é isso? Eu estou até procurando o nome mais simples, viu? Para usar, para que o entendimento seja melhor. Mas, na verdade, é isso, é uma diagnose, é uma consulta diagnose, onde você vai conhecer a estrutura patrimonial e a unidade familiar, de dentro para fora. Exatamente. Porque, superficialmente, nem ele conhece de dentro para fora, ele conhece superficialmente. Então, essa questão de entender esses dois pilares de dentro para fora, sou o estruturador, não é? O contábil, não é? E o especialista em planejamento patrimonial. Então, isso é muito importante, é muito interessante. Eu acho até que nós deveríamos popularizar para que as pessoas fizessem essa tal sessão de viabilidade, mesmo que ainda não tivesse interesse na constituição de um sistema hold, não é? Eu não tenho interesse, eu não tenho dinheiro para gastar nisso agora, ainda é cedo, eu prefiro para depois, mas eu quero conhecer o sistema, eu quero conhecer a minha realidade, eu quero uma diagnose, não é? Sobre a minha vida patrimonial e sucessória e familiar. Então, por isso, nós deveríamos popularizar, assim, muito mesmo, essa sessão de viabilidade. A pessoa guarda aquela diagnose e lá um dia a pessoa diz, olha, eu tenho esse problema, tenho aquele, eu preciso resolver e preciso me estruturar, porque, na verdade, eu passo, você passa, todo mundo passa, e iremos deixar problemas para a nossa família. Não vamos deixar patrimônio, vamos deixar problema, primeiro problema. Então, é bom que não se deixe problema. Se há uma veia, se há um mecanismo, se há uma ferramenta de não se deixar problema, então nós temos que popularizar isso. Não é isso, doutor? Exatamente. E aí a gente gasta tempo com tantas outras coisas, né? Faz outras coisas que não vão trazer benefício. E por que não vale a pena investir um pouquinho, né, de tempo, de esforço para conhecer um pouco mais sobre isso, que é algo que vai trazer tanto benefício para os seus familiares? Com certeza. Você tem algum sintoma, digamos assim, de saúde, você vai ao médico fazer, né? Você vai atrás de uma diagnose para saber do que se trata. Se de lá você sair dizendo que está tudo bem, ótimo. Não foi bom? Melhor ainda, né? É excelente pagar aquela consulta, não é? Porque você não tem nada, não é isso? Então, é preciso que se popularize esse trabalho, que se faça de forma preventiva.
para que tudo possa ser resolvido a tempo, porque nós sabemos que a nossa vida, a vida humana é muito curta, e a gente nunca sabe o que vai acontecer, não é isso? Então, nada mais Nunca se... justo, nada mais seguro e equilibrado para nós e para a nossa família do que se faça as coisas a tempo, não é? Ah, eu estou muito jovem, não vai acontecer. Não, você tem um patrimônio? Tenho. Você tem um filho? Ah, não tenho filho nenhum. Mas você sabe que tudo que você constituir, um dia você deixará para alguém, ou pela ordem sucessória legal, não é? E você também poderá escolher em vida. Então, nada mais justo do que você fazer o seu planejamento em vida e dizer, olha, eu quero que vá para fulano. Porque nada pior do que alguém ser agraciado com o seu legado, alguém que você não gostaria de contemplar. Não é isso? Muitas Exatamente. vezes você pode dizer assim, olha, eu gostaria de contemplar um neto, um sobrinho, mas não dá tempo, morre, e depois aquela pessoa não é contemplada, não é? E a gente nunca viu isso tanto como, né, nesses últimos 2 anos ali, né? Como agora. E ninguém pense que esse estado de coisas está passando, não, porque a gente não sabe, pode ter uma reviravolta, pode ter aí uma variação diferente dessa doença, como já se fala, né? Então, nada mais justo, positivo e equilibrado. Eu costumo dizer, você ama a sua família, né? Todo mundo ama a sua família. Então, o que você está fazendo para expressar esse amor? Aí um me disse essa semana, estou trabalhando noite e dia, já constituí um bom patrimônio, quero conquistar mais coisa, quero que até a terceira geração esteja bem. Talvez. Se eles não forem talhados para sucessores, apenas como herdeiros, eles podem abrir mão daquele patrimônio, daquele empreendimento, num piscar de olhos, não é? E pegar aquele dinheiro para reinvestir ou para só gastar. Acabou, não é? Às vezes você constrói um nome, uma marca, não é? Você gostaria que lá adiante fosse lembrado, nada. Assim que você falece, acabou. Não é isso? Pois é, a doutora tocou num ponto interessante. É muito importante isso, porque você consegue colocar as suas vontades também. Então, se você se prepara, você faz isso em vida, você consegue garantir que os seus herdeiros atuem de acordo com o que você quis. Você consegue proteger eles até deles mesmos, que em determinado momento, se o momento que tudo acontecer, eles ainda não tiverem maturidade o suficiente para lidar com o recebimento do patrimônio, né? Isso pode ser muito perigoso. Então, você consegue, por meio de um planejamento, garantir que isso não aconteça. Doutor, nós estamos chegando aqui ao nosso tempo. Eu quero agradecer assim grandemente a sua generosidade de ter passado essa tarde conosco. O nosso Café com o Produtor agradece e espera que outras vezes o senhor possa vir aqui para discutir esses assuntos conosco, trazer novos conhecimentos, não é? E possamos interagir de uma forma mais precisa, não é? Sem esse barulhinho aí, mas não se incomode, porque ele não atrapalhou, não. Deu para ouvir tudo direitinho, viu? Imagina, eu que agradeço o convite. Considerações finais. Imagina, eu que agradeço pelo convite, sim, estou sempre à disposição. Eu também lhe convido para dar uma passada lá no meu canal em outro momento, e assim a gente vai conversando, vai popularizando esse assunto. Muito obrigado pelo tempo de vocês e eu espero realmente ter colaborado. Com certeza, colaborou bem. Amigos, esse foi mais um Café com o Produtor. Eu agradeço aqui profundamente a presença do nosso expert em sistemas contábeis. Espero que outras vezes nós possamos discutir esse assunto, o desenrolar desse assunto, que muito nos interessa. Tenho dito que a estruturação contábil é o princípio de toda a organização da unidade familiar e da unidade patrimonial. É o serviço preventivo que mais nos interessa. Todas as vezes que quisermos ingressar num sistema de organização, no processo de investimento, no processo de desenvolvimento econômico, nós precisamos estar em dia com as nossas obrigações contábeis. Não podemos relegar para segundo plano as nossas obrigações contábeis. Elas são muito importantes. Por isso é que o estruturador de sistema de planejamento patrimonial cria essa sólida parceria com o estruturador contábil, porque nós não podemos fazer nada se não houver essa estruturação contábil. Não é? Outro dia até me perguntaram, o meu contador sozinho pode fazer? Pode até fazer, mas se ele não for advogado, ele vai precisar de um advogado. O meu advogado sozinho pode fazer? Pode até fazer, mas se ele não for contador, ele vai precisar de um estruturador contábil. Então, é uma parceria extremamente importante. Eu agradeço muito aqui a presença do Dr. Vitor e espero que estejamos aqui juntos outras vezes em nosso Café com o Produtor. Eu sou Tânia Maria Neri,
atuo na área de planejamento patrimonial e sucessório há cerca de 30 anos, e estamos aqui nesse espaço todas as terças, às 15 horas, para discutirmos, para interagirmos, para trazermos mais informação e conhecimento, sempre com novos convidados, sobre o tema planejamento patrimonial e sucessório. Esse tema que é tão importante para todos nós, muitas vezes algumas pessoas até nem sabem que precisa de um planejamento, nem sabem que precisa de uma organização, mas todos nós temos que fazer a nossa organização corporativa familiar, temos que partir para a nossa organização de implementação patrimonial e sucessória. Esse é o resultado de nós podermos trazer tranquilidade, solidez e trazer um futuro garantido e certo para os nossos entes queridos. Um extremoso ato de amor, de forma que a gente possa ter a certeza líquida de que o nosso legado tem altas chances de se perpetuar por outras gerações. Até lá, até terça-feira, com novos convidados. Muito obrigada, doutor Vitor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até terça.